Eu sou Neuza Barbosa. Meu nome é Fátima Giliotti. Eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Luísa Musvarg. Meu nome é Joyce Pais. Meu nome é Rosana Iris. Eu sou a Flávia Guerra. Sabemos que o mundo do cinema é dominado por homens. Segundo pesquisa publicada no periódico científico PLOS ONE, em 2020, a representação feminina em Hollywood é muito precária. Os especialistas envolvidos analisaram cerca de 26 mil filmes e constataram baixa presença feminina. Enquanto selecionava críticas de cinema para compor este documentário, encontrei uma certa dificuldade em identificar mulheres no site da Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Então, me dei conta de que essa desigualdade não era somente nas telas, mas em tudo que envolvia o mundo do cinema, incluindo a crítica. Nesse contexto, mulheres críticas de cinema contam suas histórias com a crítica, trajetórias marcadas por amor à cinematografia, algumas dificuldades, desigualdade de gênero e também pela luta cotidiana pela representatividade feminina no meio. Primeiro, elas nos contam como começaram suas relações com a crítica. Às vezes, quando eu penso em retrospecto, parece que foi quase por um acaso que eu cheguei na crítica de cinema, mas é porque cinema sempre esteve muito presente na minha vida, sempre gostei muito, ia muito ao cinema, era praticamente a principal forma de lazer quando eu era adolescente. Mas não era o meu interesse principal era a escrita propriamente dita. Só que para exercitar a escrita a gente precisa ter os objetos, né, sobre o que escrever. E aí nessa busca eu tinha interesse por diversas artes de maneira geral, eu me interessava por moda, por história da arte, muito por literatura também, e também pelo cinema. Então quando eu comecei a escrever com uma frequência maior, com uma periodicidade maior e também mais marcado, mais frequente mesmo, eu comecei a explorar principalmente literatura e cinema. Quando eu estava na faculdade, eu fui fazer uma espécie de um estágio no jornal de bairro. E aí eu tinha uma coluna de filmes lá e eu comecei a fazer. Então foi minha primeira experiência assim com cinema, né? E depois, mais tarde, eu fui fazer a coluna de filmes da Veja São Paulo, onde eu trabalhei durante 6 anos, né? Então foi aí que eu realmente descobri, me empolguei com a crítica de cinema. E foi quando eu assisti justamente um filme que mudou a minha visão, assim, no sentido que foi Cidade dos Sonhos, do David Lynch. E aí eu acho que eu tinha uns 16 anos, assim, e aí eu fiquei completamente perturbada, assim, porque eu tinha assistido. E foi meio que um estalo, assim, na minha mente, pensar, nossa, assim, tem algumas coisas diferentes aí que existem e que eu não sabia até então, né? Eu não tinha chegado, não tinha acessado esse tipo de filme. Inclusive foi uma dica de um cara de uma locadora. Ele falou, é meio maluquinho e tal, esse filme, mas ele é super diferentão, acho que você vai curtir. Assiste aí. Aí eu aceitei a dica dele, assim, eu brinco falando que é a curadoria humana, né? Que streaming nenhum vai oferecer pra gente, né? E aí eu assisti esse filme e eu fiquei muito impactada. E foi o primeiro filme na minha vida que eu parei de fato pra pensar no impacto que ele tinha causado em mim. E aí eu comecei a pensar, nossa, por que e como esse filme causou um impacto que outros filmes não tinham causado ainda? E aí isso me fez pensar nas engrenagens do cinema, né? Como que um filme causa uma emoção, né? Como que é construído? Existem pessoas, né? Muitas pessoas, né? Toda uma cadeia mesmo de produção, né? Tudo muito complexo, né? E aí eu comecei a querer entender muito esses bastidores, né? Esse processo do fazer cinematográfico. Foi isso, assim. Eu fui criada numa família que via cinema muito, assim, né? E meu pai gostava muito de musicais, então eu cresci vendo e assistindo os musicais da Broadway, os clássicos da Broadway, e aí eu percebi que tinham outras coisas que a gente podia assistir que não eram os musicais. Então eu comecei a assistir tudo que era possível, que caía na minha mão nos anos 80, quando eu era jovem. Aí eu assisti, em 1984, 85, Blade Runner, O Caçador de Androides. Foi meu primeiro texto, na verdade, crítico, porque nessa época eu estava estudando direito e fazendo filosofia. Cinema era uma paixão. Eu vim estudar, eu era de Catanduva, no interior de São Paulo, vim estudar na Faculdade de Direito de São Francisco e, basicamente, o meu tempo livre entre o direito e a filosofia era nas mostras de cinema. Então, eu fiz o meu repertório cinematográfico assistindo às mostras durante 4, 5 anos, inclusive a Mostra Internacional de São Paulo, que era para a gente
o paraíso, acho que era o Éden pra gente que gostava de cinema. Mas quando eu escrevi sobre cinema a primeira vez, eu percebi que eu podia ser uma interlocutora entre a obra cinematográfica e o espectador, de uma maneira não que eu o fizesse entender aquela obra sobre o meu ponto de vista, não, de maneira nenhuma, mas que eu pudesse, de alguma maneira, traduzir aquilo que as pessoas que fizeram essa obra estavam tentando dizer ou passar para a gente, né? Ou mostrar, ou contar, principalmente contar, né? E ajudá-lo a ver como essa linguagem é uma linguagem sincrética que reúne roteiro, reúne figurino, reúne interpretação, reúne cenário, reúne direção de arte. Ela é uma linguagem feita de muitas linguagens. O cinema é a arte do coletivo por excelência. Eu gostava de cinema, como todo mundo, ia ao cinema. Também não havia muito o que fazer na minha pequena cidade, não é? Não tinha nem televisão quando eu era criança, né? A TV chegou ao interior de São Paulo, de onde eu sou, eu tinha já uns 13 anos. Você tinha transmissões, né, que não eram constantes, enfim, a distribuição de imagens não era como é hoje. Então, nós tínhamos o cinema e o cineclube me levou a pensar a minha vida, a cultura, o mundo, né? Me deixou em contato com o mundo. Como eu disse, eu fiz audiovisual, né? Então eu saí da faculdade já com esse interesse. Eu sempre escrevi um pouco sobre cinema, sempre segui com esse interesse, apesar da minha profissão ter ido para outro caminho. Então, depois eu tenho muitos amigos que fazem parte da crítica, assim, e daí eu comecei a atuar nessa parte também, depois que eu participei do Feito por Elas. Eu comecei muito nova no Caderno 2 do Estadão. Eu entrei, não tinha me formado ainda, eu entrei no Jornal da Tarde e cobri esporte por um ano. E logo depois, assim, eu acabei de me formar, eu pensei, eu quero minha área é cultura, eu quero ir para o Caderno 2, que era um caderno de referência quando eu era jovem, e eu queria trabalhar lá. Aí eu fui trabalhar no jornal, né, no Estadão, e eu lembro assim, a primeira coisa que meu editor da época me perguntou foi: o que você gosta? Eu falei, eu gosto de cinema. Ele, então vai cobrir TV. Eu falei, não gosto de TV, eu gosto de cinema. Porque na TV na época era novela, né? Se fosse cobrir dramaturgia, não tinha séries como é hoje, não tinha streaming, nem TV a cabo direito, assim, nesse sentido. E ele falou, não, antes, TV é uma coisa, o cinema é muito sério. Quem escreve aqui de cinema é muito sério. E é mesmo, eram pessoas que eu respeitava muito e lia muito. Então você vai aprender a fazer outras coisas antes e tal. Aí eu falei, tá bom, mas eu vou escrever de cinema. E aí foi vindo uma coisa natural, né? Eu cobri muitas áreas, fotografia, teatro, moda, que eu gosto muito, TV... música, tudo, música clássica, né? Fiz gastronomia, fiz matérias de todas as áreas de cultura, mas eu sempre ia para o cinema. Então, assim, uma coisa foi levando a outra foi levando a uma, assim, e aí a crítica veio natural, assim. Mas antes da crítica, eu fiz muito jornalismo de cultura e de cinema, que eu acho que é uma coisa que é muito bacana fazer. Crítica feminina é crucial para o cinema, mesmo que muitas vezes passe despercebida dentro desse nicho. As mulheres costumam retratar questões sociais e de gênero nos filmes, o que com os homens é mais difícil, a menos que o tema central seja esse. Críticas de cinema mulheres podem ser mais propensas a destacar e apoiar filmes dirigidos por mulheres, cineastas subrepresentados e histórias diversas. Críticos homens podem ter uma tendência a focar em cineastas e filmes mais tradicionais, por mais que não seja uma regra. Daí a importância da presença feminina dentro da crítica de cinema, por mais representatividade e retratação além do comum. Veículos como Feito por Elas, projeto feito para discutir, criticar e divulgar os trabalhos de mulheres no cinema, é um exemplo de ferramenta que reforça a crítica feminina na mídia. O editorial mesmo a gente varia bastante, a gente tenta mesclar meio isso de lançamento, um pouco de coisa que tá no streaming, o pessoal consegue assistir, aniversários de filmes, enfim.
varia bastante, né? A gente tem justamente essa preocupação de conseguir intercalar filmes mais recentes, mas também pensar em trazer um pouco de diretoras históricas que às vezes não são tão conhecidas do público, né? Então é um trabalho interessante também de não necessariamente vão ser os programas com as maiores audiências, mas eles às vezes são mais consultados para por outros aspectos específicos. Então pensar em diretoras históricas, né? Trazer filmografias. Então, a gente pensa nesse sentido de intercalar esses filmes mais novos com filmes mais antigos, né? E também cobrindo uma quantidade de cinemas, vamos dizer assim, variada. Então, a gente tem uma preocupação também em não falar só de cinema hollywoodiano, de trazer cineastas de outros lugares. Então, a gente tem programas sobre cineastas asiáticas, africanas, muito programas sobre as diretoras brasileiras, com muitas entrevistas ao longo desses anos de projeto, né? E isso também pra gente é bem interessante, né? De conseguir trazer um pouco dessa diversidade, de sair um pouco dos eixos que às vezes dominam essas discussões. E o Feito por Elas, ele acaba que ele criou uma certa vida própria, né? A Rosana falou que antes de entrar no programa ela já estava lá no nosso grupo de Telegram, porque é isso, né? A gente acabou construindo uma comunidade. Há pouca participação feminina na crítica de cinema. Nossas entrevistadas agora contam mais sobre essa situação e se, por serem mulheres, já sofreram algum preconceito ou se pelo fato de serem mulheres isso influenciou em seus trabalhos. Quando uma hora eu me dei conta, né, que na minha época de jornalista, quer dizer, metade, acho que dos jornalistas eram mulheres, né? Não era essa a questão. Mas na crítica de cinema não era tão comum, não. Tinha muito poucas, eu acho que, sabe, tinha 2 ou 3 mulheres que faziam crítica de cinema faz tempo, né? E então eu comecei a notar que havia, assim, alguma preferência nos jornais, que na época os jornais escritos tinham suplementos culturais fortes e tal, e aí eu comecei a notar que tinha uma diferença, assim, que eu era uma das poucas que na época trabalhava com isso. Eu encontrei dificuldade, sim, claro. Tanto por isso, por exemplo, vou fazer um paralelismo, assim. Um grande colega meu, que é amigo, querido, talentoso, que tinha a mesma idade que eu, entrou na mesma época que eu, e o editor fez a mesma pergunta para ele: o que você gosta de cobrir? E ele falou: eu gosto de música. Então você vai fazer. Ele não ouviu não, música é uma coisa muito séria, você vai ter que fazer, sei lá, vai cobrir rádio antes, vai cobrir TV, Não, já foi. É claro que cinema e a crítica de cinema tem essa mística, né? Mas eu acho que, não eu, Flávia, mas o meio em si até então, e isso era o quê? Começo dos anos 2000, tô falando, há 25 anos quase. Ele era um meio muito masculino ainda, a crítica de cinema. Eu disse que eu comecei a escrever sobre cinema em 1988, na revista 7. Naquela época, eram muito menos mulheres ainda que escreviam sobre cinema. Você contava nos dedos as mulheres que escreviam sobre cinema. Eu tive muita sorte de abrir caminhos, ter pessoas que reconheciam, né, a minha possibilidade, talvez eventualmente o meu preparo, o meu talento. Eu fui buscar também me especializar nisso. Nessa linguagem, de alguma maneira, mas não tinham tantas oportunidades mesmo. Eu não sei se necessariamente porque a gente era mulher ou se porque era mesmo uma área do jornalismo muito fechada mesmo. Acho que não era dificuldade só para as mulheres, era uma dificuldade geral, porque tinha muitos poucos veículos que falavam sobre cinema. Na verdade, eram os jornais impressos e algumas revistas especializadas, então eram muito poucos veículos onde a gente podia exercer a crítica, e aí sim, já existia uma tradição de grandes críticos
que falavam sobre isso. No audiovisual, não sei se é a realidade hoje em dia, mas quando eu fiz faculdade era 80% homem, assim. Tinha eu e meia dúzia de mulheres, assim, na sala. Então era bem... como é que fala? Era bem definido os trabalhos das mulheres, assim. Tipo, era produtora e era diretora de arte, sabe? Eu que tinha mais interesse em roteiro e direção, foi umas tretas, assim, no começo da faculdade. Então, eu senti muito isso na faculdade. Hoje, escrevendo sobre cinema e fazendo o programa, eu não sinto esse preconceito que você disse, mas eu acho que a gente é meio nichada, porque, tipo, dificilmente alguém me chama pra, sei lá, falar de um filme do Spielberg, assim, ou de um filme de um diretor qualquer, tipo, grande, assim, ou do Fincher, ou sei lá. Chamam a gente pra falar de filme novo da Sofia Coppola, da Andrea Arnold, chamam gente pra falar disso, assim. O que eu acho legal, porque é claro que é interessante que já tem esse pensamento para quando vão convidar as pessoas para falar num podcast, ou num texto, ou enfim, numa situação assim, mas eu acho que não é porque a gente fala disso que a gente não tem outros interesses em outros cinemas, né? Mas é porque, de fato, na época, era muito difícil ter referência, assim. Eu lembro até que eu estava conversando com um professor que ele dava cinema pra gente, a gente teve um semestre, assim, de cinema no curso, e aí eu tava trocando ideia com ele, não sei o quê, e todos os professores, quando descobriu esse meu interesse por direcionar a minha carreira pro cinema, pro audiovisual, eles falavam, tem a Isabela Boscov, olha lá, e tal. Sabe assim, professores que têm a idade dela, mais ou menos, que já acompanham ela desde o começo e tudo. Então ela meio que era a única referência, assim, pra uma mulher crítica, jornalista, enfim, era muito raro, assim. E depois a Flávia Guerra também, né, que é um mais nova que ela e tudo, né, de uma outra geração. Uma das questões que costumam aparecer nas conversas constantemente, primeiro é a própria dificuldade que a gente tem em se assumir crítica de cinema, dizer o que eu faço é uma crítica de cinema. Porque às vezes a gente faz essas atividades de forma sistematizada, com periodicidade, com cuidado, com estudo, com preparo, mas não se considera crítica de cinema. E aí vem de uma cobrança que às vezes é interna, mas muitas vezes é externa das outras pessoas no entorno. Então eu mesma levei muitos anos de atividade para começar a me declarar crítica de cinema. Esses tempos eu recuperei um texto meu de quase 10 anos atrás, em que eu falava que eu trabalhava com análises de filmes, mas eu não falava que eu fazia críticas de cinema, porque eu não tinha coragem de me declarar enquanto uma profissional da área. E isso é muito influenciado também, claro, pelos homens que trabalham na área, né? Que muitas vezes reconhecem mais os seus pares, também homens que exercem atividades da crítica, do que as mulheres que estão trabalhando, às vezes, em situações similares, né? Em veículos similares, enfim. Então, existe como se fosse 2 pesos e 2 medidas por que é requerido para uma pessoa se declarar crítica, a depender do gênero dela. E aí outra questão que costuma aparecer bastante também é a questão da remuneração, né? Que é uma dificuldade que aparece quando a gente pensa assim que as mulheres da crítica se multiplicaram nos últimos anos também em virtude da internet. A gente tem muito mais facilidade de criar os nossos veículos, de ter os nossos espaços, mas acaba que a mídia tradicional ela ainda é majoritariamente ocupada por homens exercendo a crítica, e a mídia tradicional ainda é o lugar onde existe a remuneração garantida. O grande problema é aquele problema que eu acho que acompanha toda mulher ao longo da vida. Se você tem um irmão e você, para quem vai o dinheiro para estudar fora do país? Para quem vai o dinheiro para estudar fora de casa, aqui do país? O meu pai, por exemplo, não podia nem pensar, não podia sair da esquina. Então começa lá atrás isso. Aí você chega à idade adulta com uma série de deficiências com relação aos colegas homens. Alguns deles nem tão talentosos quanto você, mas sabe, eles tiveram outras oportunidades. Então eu acho que que você não tem explicitamente mulher não entra na crítica de cinema. A situação da mulher hoje, em especial no cinema, é muito precária e faltam representantes femininas tanto em filmes e suas produções como na crítica. Então, cabe a nós dar valor a essas mulheres, prestigiando seus trabalhos e divulgando.
para que assim possamos incentivar a maior participação delas no meio. Nossas entrevistadas agora deixam uma mensagem e dicas para mulheres que querem seguir o mesmo caminho. Eu vejo muitos vídeos assim que eu não acredito no que eu tô vendo, né? Porque são de uma superficialidade horrorosa, né? E não é uma questão de idade das pessoas, né? Tá cheio de gente velha que fala bobagem também. É uma questão assim, quando você falar alguma coisa, que você procurar falar alguma coisa significativa e você ter critério para falar, né? Porque às vezes a pessoa fala, ai que horror, não sei o quê, ai que filme chato, que filme longo, precisa cortar meia hora desse filme, né? E às vezes é uma questão de linguagem artística. Nem todo filme é filme da Marvel. Eu adoro filme da Marvel, de ação, aventura, essas coisas eu adoro isso. Só que tem outros filmes que são outra coisa. Né? Então eu achei, você precisa formar esse olhar que você tem, assistir muitos filmes, ler livros também de teoria, de história do cinema, sabe, frequentar cursos, né? Mesmo cursos de curta duração com pessoas assim da área, tudo isso para se formar, sabe? E paralelamente escrever, treinar, porque escrever qualquer coisa é treino, não tem jeito, você vai adquirindo domínio de linguagem também, né? Eu diria continue. Né? Comece ou continue, não pare. Se é isso que você quer, faz do seu jeito, faz no seu blog, no seu canal do YouTube, no seu Instagram, no seu podcast, não deixa de fazer. E não ouve a síndrome de impostora que existe em cada pessoa, não é só um problema feminino, mas as mulheres são sim mais autocríticas. Com tudo, a gente é mais julgada na imagem da gente, na forma física, na dedicação, na inteligência, na postura moral, em como a gente se veste, se a gente tá maquiada, se não tá maquiada, se cabelo isso, cabelo aquilo, se a gente mexe muito as mãos, se a gente não mexe, se a gente pisca, se a gente não pisca, se a gente escreve bem, mal. Não se importa com isso. Mas também não deixa de estudar, não deixa de levar a sério. Hoje, eu diria que... Bom, tem uma coisa que eu acho que é fundamental. Como é tão difícil assim, então você não pode ir só movida por um impulso. Quanto mais você souber, quanto mais preparada você estiver, melhor. Certo? Então... Você tem que falar pelo menos mais 2 línguas, você tem que estudar muito, você tem que entender. A pior coisa, e é um legado eu acho de ditadura, não é só de pandemia, é até anterior, a pior coisa que a gente vê, por exemplo, numa jovem ou num jovem e tal, é aquela coisa de assim que eu sentia na sala de aula, porque eu sou professora também, né? Durante 18, ainda dou aulas agora só na pós, né? Aquele aluno que diz assim, imagina aquela aluna, eu nasci em 80, eu não conheço esse filme. Não dá. Que eu vejo, né, que muitas mulheres, algumas mais novas, assim, que eu acompanho, que tem algumas iniciativas e tal, no Instagram, enfim, alguns sites, assim, que eu vejo fazendo coisas interessantes nesse sentido, acabam meio que se abalando muito por essa, sei lá, por essas injustiças que acontecem, né, que a gente vê, que a gente sabe como é que é e tal. E isso acaba afetando muito o trabalho da pessoa, né? O psicológico, que é uma coisa que afeta de fato, né? Mas às vezes eu acho que... e cada um vai reagir de um jeito, né? Isso também, né? Cada um é de uma maneira. Mas eu acho que as pessoas acabam meio que se apegando muito a tudo isso que a gente sabe que acontece, que é desestimulante, sim, e que tem dias que é muito difícil continuar, etc e tal. Então, meio que o que eu falaria, assim, não desista, sabe? E não abrace tanto essas coisas, porque elas existem, elas acontecem, vão acontecer, isso é um fato. Mas eu acho que o propósito do que a gente está fazendo tem que ser maior do que isso, assim. Estude a linguagem, estude as várias manifestações, leia muito sobre cinema, assista muito, construa o seu repertório, não só o seu repertório cinematográfico, mas o seu repertório crítico. A gente precisa saber fazer uma crítica, né? A gente precisa saber que aquilo que a gente está escrevendo faz sentido para a gente,
mas também tem que fazer sentido e tem que ser feito para o espectador, para o leitor. Porque eu até hoje estou lendo, depois de 30 anos, 35 anos que eu faço crítica de cinema, até hoje eu estou lendo, eu estou vendo o que está acontecendo, eu tento me atualizar. Então eu acho que a gente mantém, né, a capacidade profissional da gente, o interesse profissional da gente assim. Então, aproveite os espaços que você tem hoje, porque a gente não tinha há 35 anos atrás, e ainda assim a gente fez. Então, busque onde a sua linguagem se coloca melhor, e, faça crítica de cinema.